Amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo. Mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel para você. Hoje, quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. O meio de semana já está aí, né? Meio de semana chegou. Vamos de imediato à cotação dos produtos agrícolas no fechamento dos negócios ontem. Eu já vou adiantar que o café fechou com a cotação em baixa ontem, segundo informação do Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica tipo 6, bebida dura, fechou valendo R$ 401 a saca de 60 quilos. No dia anterior estava em 409, portanto teve uma queda substancial. R$ 401 a saca de 60 quilos do café em grão, segundo informação do Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica 7, R$ 344, também uma queda significativa. O valor anterior, do dia anterior, era de R$ 351. Então, ontem fechou já em R$ 344. E o Conilon tipo 7 caiu de 309 para R$ 301. Então, ontem o Conilon 7, café em grão, a saca de 60 quilos, do Conilon tipo 7, fechou ontem em R$ 301, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. Vamos agora à cotação dos produtos de combustíveis, da área de combustíveis. Vamos lá, gasolina é o preço que eu falo aqui é o preço da refinaria da Petrobras. A Petrobras passa esse preço para as distribuidoras. Vamos lá então. A gasolina, o litro de gasolina na refinaria da Petrobras, R$ 1,53. Permanece o mesmo preço do dia anterior, R$ 1,53 nesta quarta-feira, dia 5. O óleo diesel, R$ 1,79, 1,79, 1,79, também o mesmo preço dos dias anteriores. Temos a cotação do GLP, o gás liquefeito de petróleo, é o gás de cozinha, popular gás de cozinha. O botijão de 13 quilos também permanece nos mesmos valores anteriores, R$ 25,07 o botijão. O dólar norte-americano, mercado financeiro, o dólar norte-americano teve uma alta de 0,44% ontem no fechamento dos negócios. O dólar foi cotado a R$ 3,85, alta de 0,44%. A Bolsa de Valores de São Paulo, o índice B3, teve baixa ontem de 1,33%. Portanto, são números do mercado agrícola e mercado financeiro para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, tem uma notícia aqui importante, eu já falei aqui, mas eu vou detalhá-la um pouquinho mais para você que é meu seguidor nas minhas páginas no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É sobre a conta de luz, que terá, né, a bandeira verde neste mês de dezembro. Então, quando vier a próxima conta para você pagar, será com valor mais reduzido, porque será a bandeira verde, sem extra, sem nada extra, além daquilo que você consumiu, né? Vamos lá então, a notícia. A bandeira para o mês de dezembro, esse mês que já iniciou, né? Estamos no dia 5, a bandeira tarifária será a verde, sem custo extra para os consumidores de energia elétrica. Então, desde maio deste ano,
a bandeira estava nos patamares mais elevados, amarelo, vermelho, né? Patamar vermelho é o mais alto que tem. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, apesar de os reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é de que a estação chuvosa continue aumentando o nível de produção de energia pelas hidrelétricas e a recuperação do fator de risco hidrológico, fatores que impulsionam a queda no PLD, que é o preço de liquidação de diferença. São termos técnicos, né? Mas o que importa é que, com a bandeira verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. E ela vai funcionar porque as condições são favoráveis para a geração de energia. Quando está na amarela, aí as condições de geração são menos favoráveis e a tarifa sofre acréscimo de R$1 a cada 100 kWh consumido. Na vermelha tem o patamar 1 e patamar 2. No patamar 1, a tarifa sofre acréscimo de R$3 a cada 100 kWh consumidos. No patamar 2, a tarifa sofre acréscimo de R$5 a cada 100 kW consumidos. Então, mais uma vez, quero dar essa boa notícia para você que é usuário da energia elétrica, a maioria do povo brasileiro, né? Também dos empresários, porque poucos têm geração de energia própria, né? Então, bandeira verde, neste mês de dezembro, tarifa, né, só daquilo que você consome. Não tem nenhum acréscimo, porque as condições de geração de energia são mais favoráveis. Deixa eu falar uma notícia aqui do esporte, do time que tem muita torcida, é o Flamengo, né? Bem, o Flamengo é o time, junto com o Corinthians, é o time que tem mais torcida no Brasil, né? Pelo menos segundo as pesquisas do esporte aí. Vamos lá, então, vamos falar do Flamengo pelo seguinte: o Flamengo, né, foi vice-campeão brasileiro, o campeão foi o Palmeiras, mas o Flamengo se prepara agora para uma votação na sua diretoria. O Flamengo terá um novo presidente. Pois é, um novo presidente em lugar do Bandeira de Melo. A próxima eleição vai mudar a relação com o Maracanã e usar as novidades do centro de treinamento. Então, portanto, eleição na diretoria do Flamengo. Essa semana da eleição para a presidência do Flamengo, ela começou com 4 candidatos na disputa: Marcelo Vargas, José Carlos Peruano, são 2, né? Tem o Ricardo Lomba e Rodolfo Landim. Eles estão se articulando nos bastidores para conseguir o maior número de votos no colégio eleitoral. Essa votação será no sábado. Os 2 últimos chegam com mais chances de vencer. Lomba é representante do atual presidente Eduardo Bandeira de Melo, apesar de fazer críticas públicas à gestão dele. Landim reúne em sua chapa dissidentes da cúpula que foi eleita com Bandeira de Melo. Quem for o candidato eleito terá um árduo trabalho de retomar a autoestima da equipe profissional. A última conquista em escala nacional do Flamengo foi a Copa do Brasil em 2013. Então, precisa melhorar o Flamengo aí, né? Vamos ver o que a nova diretoria vai fazer. Olha, gente, deixa eu falar agora da greve dos rodoviários na Grande Vitória. Greve dos motoristas e cobradores do Transcol, que tanto prejuízo causou, né, à população e ao comércio, aos comerciantes, aos estudantes, aos doentes, às pessoas que, né, necessitavam de algum compromisso, né? Principalmente ontem, o dia foi terrível. Muitos ônibus não saíram,
garagens com os ônibus parados nelas. Então foi terrível, mas a notícia alvissareira é que terminou a greve, acabou a greve, felizmente. Ontem houve uma reunião no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, em Vitória, e na mesa de negociação, ali estiveram tanto membros do Tribunal de Justiça do Trabalho, quanto representantes dos empregadores e dos empregados. Quer dizer, dos empregados é representante do sindicato, né, da categoria. E, ao fim, ficou valendo um reajuste de 4,6% linear para todos os benefícios. O salário, para o ticket de alimentação, para o plano de saúde e para o seguro de vida. Então, esse aumento é linear, foi uma proposta, né, apresentada às duas partes, empregados e empregadores, e foi aceita. E depois, logicamente, vai ter, as duas partes ainda terão as suas negociações normais. Mas esta reunião, essa audiência, então, culminou com o término da greve, porque logo após a proposta que foi acordada de 4,6% linear, isso foi levado aos motoristas e cobradores e eles aceitaram. Então queriam mais, né? Queriam outros benefícios, mas os 4,6% linear, quer dizer, vai valer para o seguro de vida, o plano de saúde, ticket de alimentação e o salário. Então, a partir daí, eles aceitaram, né? Mas, olha, o que se informa é que ontem foi terrível, como eu já disse aqui. Muitos ônibus não saíram das garagens. Muita gente perdeu compromisso, pessoas que tinham consultas marcadas perderam as consultas. Então, doentes são prejudicados. Por isso que eu sou contra a greve, gente. A greve é um recurso extremo. Então, há sempre negociação que pode ser feita sem esse recurso do movimento paredista. Gente doente que perdeu consulta, né, está dependendo de consulta e não pôde ir, estudantes, trabalhadores que não puderam ir receber seu dinheiro, diarista que perdeu a sua diária, e os trabalhadores que são comissionados, aqueles que têm comissão nas vendas. Se o consumidor não vai comprar, porque houve o caos no transporte ontem, aquele que recebe a comissão perde também. O empregado lá perde, o empregado da empresa, o empregado da loja, do comércio. Então, é terrível isso. Felizmente acabou, né, nesta audiência com a Justiça do Trabalho e as partes dos patrões e empregados. Ontem, inclusive, anteontem, aliás, no primeiro dia da greve, foi anteontem, foi na segunda-feira, os patrões disseram que não estava sendo cumprido o que a Justiça mandou. 70% de circulação dos ônibus no horário de pico e 50% nos outros horários, nos demais horários. Isso não estava sendo cumprido pelos grevistas. Então, né, o sindicato foi penalizado. Aí houve ontem, né, isso foi na segunda-feira, foi constatado que não estava sendo cumprido o que a Justiça determinou. 70% dos ônibus no horário de pico e 50% nos demais horários. Então, o sindicato foi multado. Não sei se a multa chegou a ser aplicada assim, diretamente, não sei. Mas um descumprimento de lei leva à multa, né? Me parece que foi por isso, por causa da multa, é que houve ontem um recrudescimento dos motoristas e cobradores que não saíram das garagens em muitos locais. Então, houve muita informação e desinformação ontem, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é dizer que dos males, o menor, né?
Então são 20 milhões aí praticamente perdidos no comércio, porque a greve durou 2 dias, segunda e terça-feira. Como a Federação do Comércio do Espírito Santo, ela faz os seus cálculos lá e diz que cada dia do comércio funcionando, cada dia gera um recurso de 10 milhões. Então, cada dia parado são 10 milhões a menos. Então, é uma situação difícil. Aí perdem o governo do Estado com impostos, quer dizer, os impostos que servem para investir na saúde, na educação, na segurança. Então, perde o governo do Estado, o governo federal perde também, o governo municipal, todos eles, porque não é gerado imposto, já que ontem mesmo pouca gente pôde ir à rua, né, na Grande Vitória. Perde o empregado também, como eu já disse aqui, porque muitos têm comissão e se não vende, ele não ganha comissão. Perde também, né, o empregador, porque ele tem que ter lucro para pagar o empregado, para pagar a luz, a água, né, para pagar o INSS, para pagar o fornecedor das mercadorias. Então, e aí? Perde também doentes, diaristas. E a população aí teve que gastar ontem em táxis, no Uber e outros veículos que fazem o transporte alternativo, né? Então foi difícil. Tinha aí gente pagando R$40 num transporte alternativo para se locomover, né? De casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou resolver algum compromisso. Então, uma situação muito difícil, né? Muito difícil e realmente foi terrível para a população. Mas o que aconteceu é que, conforme eu já disse, acabou a greve e logo à noite, no início da noite, os ônibus começaram a voltar a circular, mas o estrago já tinha sido feito, né? O estrago tinha sido feito, os 2 dias da semana praticamente perdidos, segunda e terça-feira. Vamos ver agora, hoje, nesta quarta, se tudo volta ao normal, né? Deve voltar ao normal, mas 2 dias foram perdidos, que eu calculo aí pela informação do José Lino Sepulcre. José Lino Sepulcre é o presidente da Federação do Comércio, né? Pela declaração dele, são 10 milhões por cada dia parado. Como foram 2 dias, né? São cerca aí de 20 milhões de prejuízo. Mas graças a Deus houve esse acordo aí, os funcionários das empresas de ônibus, cobradores e motoristas vão receber reajuste linear de 4,6% no seguro de vida, no plano de saúde, no ticket de alimentação e no salário. Bem, vamos a outras informações, né? A greve acabou, agora vamos, né? Isso aí já é página virada, esperamos nós. Vamos a outras informações. 3 bairros, essa aqui não é notícia muito boa não, hein? 3 bairros em Colatina sofrem com a falta de água. Gente, sabe por quê? Porque houve roubo de cabos de energia. Meu Deus do céu, até nisso, né? Até nisso nós sofremos, nessa situação de abastecimento de água. Até nisso o povo sofre por causa da bandidagem, da criminalidade, né? 3 bairros, então, com abastecimento de água suspenso em Colatina, aí envolvendo mais ou menos 5 mil consumidores. Os bairros Vicenzuela 1, Vicenzuela 2, Amarílio Caiado Fraga, e certamente outros podem sofrer também esse problema. Não, ladrões, bandidos, criminosos roubaram cabos de energia, danificaram lá o sistema, e o abastecimento só deve se normalizar gradativamente. Quer dizer, quando o Sanear, que é o órgão responsável, o Serviço Autônomo de Meio Ambiente e Limpeza Urbana, quando o Sanear, né, providenciar o conserto lá dos locais onde houve o roubo,
Quando terminar o reparo, aí gradativamente a água volta aos lares prejudicados, né? Então a previsão é de que 5.000 pessoas fiquem prejudicadas nos bairros Vicente Suela 1, Vicente Suela 2 e Amarílio Caiado Fraga. E eu acredito também em alguns outros bairros também sofrerão, eu acho que outros bairros próximos também terão problemas, né? Mas vamos esperar, como informou o Sanear, que isso se resolva logo. O Sanear já disse que ia, né, informou que já ia providenciar logo os reparos e vai procurar ver se consegue deter os criminosos, né? Porque não pode fazer uma coisa dessa, né? Com uma população. O crime não compensa. O crime, gente, por que vocês fazem isso? Prejudicando uma população enorme aí de 5.000 pessoas. Pelo amor de Deus. Por isso que tem que endurecer com o crime, gente. Tem gente que é contra o endurecimento com o crime, falam que cadeia não resolve, mas olha aí, são 5.000 pessoas prejudicadas. Mulheres, homens, crianças, idosos, gestantes. Já pensou nisso? Pelo amor de Deus, a gente fica indignado. Por isso que a gente prega às vezes que as penas têm que ser duras para a criminalidade. Olha, o mês de dezembro está aí, tivemos o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Outubro Rosa foi para que as mulheres fizessem o exame preventivo do câncer de mama. Aí veio o Novembro Azul para os homens fazerem o preventivo do câncer de próstata. E agora tem o Dezembro Laranja, que é um mês de prevenção do câncer de pele. Isso aí é para todos, homens, mulheres, crianças. Então aqui em Colatina, por exemplo, que é a minha base, aqui o sol é muito quente, a temperatura é muito alta normalmente, principalmente agora que começa já, daqui a poucos dias, no dia 21 começa a estação do verão brasileiro. Então é preciso que a população tome seus cuidados para prevenir, né, o câncer de pele. Então deve-se evitar o sol das 10 até as 16 horas, o horário em que o sol está mais intenso, e também usar o protetor solar, que muita gente não usa, eu mesmo não uso, né? Eu tenho protetor solar, às vezes eu uso, às vezes não, mas a gente deve usar, gente, né? Deve procurar informação, inclusive, com os dermatologistas, para saber qual o tipo melhor, porque a radiação atinge até em dias nublados. Às vezes você vê o dia nublado, poxa, hoje não precisa, mas a radiação do sol atinge até nos dias nublados. Então vamos procurar então mais informações, vamos procurar o dermatologista, informações nas unidades de saúde sobre a pele, principalmente a pessoa que é muito branca, né? Tem uma pele muito clara. Procure mais informação sobre isso para você não ter futuramente um câncer de pele. Olha, gente, 15 furtos de objetos. 15 furtos aconteceram em veículos. Isso foi em Linhares, né? Então, furtos aí em veículos em Linhares, mas o autor do crime foi preso. Está bem que a polícia está agindo, né? 15 furtos de objetos aí em veículos que ficam estacionados. Então o criminoso, né, de 20 e poucos anos, ele foi preso em Linhares, acusado então desse grande número de furtos. Meu Deus do céu, nem dentro do carro a pessoa não está livre do criminoso, né? Olha, inclusive eu tenho que falar isso aqui também, ainda na área criminal, na área de polícia, seção de polícia aqui do Web Jornal do Paulo Maciel, é que foi um ato muito desumano. O roubo já é um ato desumano, o roubo. Mas aí roubaram e agrediram um aposentado, um senhor octogenário, um senhor de 84 anos, um comerciante em São Silvano, Colatina. Então, é terrível isso.
Além de roubar, ainda agrediram. O senhor está lá com o braço enfaixado, teve que receber o atendimento médico. Ele, dono de um bar há 40 anos, gente. Está lá trabalhando, né, um octogenário trabalhando e o vagabundo roubando, inclusive, um menor de idade de 17 anos. Vergonha, né? De 17 anos, roubando o senhor que está trabalhando, o senhor de 84 anos. E o menor, o vagabundo, de 17, roubando. Com a saúde toda, né? Que exemplo que está. Que exemplo da juventude, né? Porque não é só esse jovem, não. Tem muitos jovens na criminalidade. O outro também é jovem, 24 anos. Só que um é menor de idade, né? Que tem todo um arcabouço de proteção. E o outro, 24 anos. Um de 17 e outro de 24 anos. Então eles foram detidos. Um foi, como é maior, foi para o presídio. E o outro de 17 anos, vamos ver o que a justiça vai decidir, né? Mas o senhor de 84 anos, trabalhando até hoje, no seu comércio, no seu bar, né? Um homem que trabalha há 40 anos, agredido por dois criminosos, pelo amor de Deus, hein? Isso foi em São Silvano, né? E a gente verifica isso com um sentimento de insegurança total, né? Pois é. Além de roubar, e olha que o roubo aí, eles foram detidos, né? Foram detidos. É um roubo de 30 e poucos reais, 40 reais, uma coisa assim. Quer dizer, por causa de pouco valor, ou de qualquer valor que fosse, mas eu estou falando por causa de pouco valor financeiro, faz uma covardia dessa, uma desumanidade dessa, né? Não tem que pagar, gente. O senhor de 84 anos dando exemplo lá, trabalhando, 40 anos de trabalho. Aí vem um jovem com toda a saúde, 17 anos, o outro com 24, para roubar. Que mentalidade é essa? Pelo amor de Deus, né? Olha, vizinhos em São Mateus, isso aqui é uma notícia boa, por causa da criminalidade mesmo. Vizinhos lá em São Mateus, uma comunidade, os vizinhos, eles se uniram e gastaram 7 mil reais para colocar câmeras de vídeo monitoramento. Isso já tem um ano que acontece. Olha que exemplo bom, uma coisa que deveria ser do poder público, né? Dar segurança à população. Mas, como muita gente vê que a segurança pública não pode atingir todos os pontos, eles se uniram, esses vizinhos lá em São Mateus, fizeram um sistema de vídeo monitoramento com 16 câmeras, né? É aquele olho digital, né? Que verifica toda a região. Então fizeram esse sistema de vídeo monitoramento que funciona 24 horas. E cada sócio aí, cada morador que investiu, ele recebe no celular lá as imagens da sua residência, da rua, como é que está. E aí eles podem, inclusive, ajudar a polícia. Porque quando tem algo irregular, que dá para perceber que é alguma irregularidade, eles comunicam à polícia. Inclusive, lá existem placas instaladas, né, dizendo, ó, está havendo filmagem aqui. Para não dizer depois, fizeram uma coisa clandestina. Não, está escrito lá, tem as placas anunciando, aqui tem câmeras filmando. Então, né, uma coisa positiva. Parabéns aí a essa comunidade em São Mateus, né? Apesar do gasto aí de 7 mil reais, mas isso foi dividido entre vários moradores e eles acharam por bem fazer para dar mais segurança e está funcionando, pelo que a gente sabe, né? Parabéns. Agora aqui outra notícia que eu quero dizer para você, a ES 248 em Linhares, acesso ao Pontal do Ipiranga. Inclusive estive no Pontal do Ipiranga com meu sobrinho Chicão e a minha sobrinha Janes de Linhares. Estive lá, tem 1 ou 2 anos, não me lembro, acho que foi ano passado.
eu acho que foi o ano passado, né? Então um abraço aí para o Chicão e a Janes do bairro, esqueci o nome, 2 Barras, né? 3 Barras, não sei se é 2 Barras ou 3 Barras, em Linhares. Um abraço para vocês aí, estive lá, eles me levaram lá em Pontal do Ipiranga. Mas a notícia aqui é de que com essas chuvas dos últimos dias, a estrada lá de Pontal do Ipiranga está cheia de desníveis, buracos, popularmente falando, né? Por causa da chuva. E o pessoal está reclamando. Já reclamaram aí ao DER, entraram em contato com o DER, parece que o Departamento de Estrada e Rodagem, que é o DER, vai enviar uma equipe ao local para verificar o que pode ser feito. Então, é a informação, né? Mas não é só a ES 248, essa rodovia aí, que está com problemas de buraco, não. Tem vários locais que estão com problemas de buracos. Aqui em Colatina mesmo tem várias vias aí com problemas por causa da chuva. Eu não entendo esse asfalto nosso aqui do nosso Brasil, não é só do Espírito Santo, mas do Brasil. Com qualquer quantidade de chuva, forma-se uma imensidão de desníveis nas ruas, de buracos e crateras, né? Então é terrível. Os governantes aí têm que tomar providências o mais rápido possível para resolver a situação. Só que aí eles alegam que quando está chovendo não pode fazer o reparo. É uma situação difícil. Olha, gente, mais uma notícia aqui. Uma notícia aqui também da seção policial. Um comerciante de 62 anos foi ao banco na Glória. Ele foi sacar uma quantia lá de 10 mil reais. Depois, quando ele saiu do banco, foi assaltado por bandidos. Certamente já estavam de olho nele. Então você que vai ao banco, gente, você que vai ao banco, tome cuidado. Não fica dando bandeira, não. Verifique se tem alguém te seguindo. Vá com outra pessoa junto de confiança, um parente, né, quando vai sacar um dinheiro. Tome todos os cuidados possíveis. Fique perto do guarda, perto do segurança do banco, né, observe se tem polícia do lado de fora quando você passar. Né? É isso, é verdade. Não pode, né, vacilar, não. Mesmo a gente tomando as medidas necessárias, ainda acontecem os roubos, né? Olha, autorizada a transferência da pastora Juliana Salles, que está em Minas Gerais, foi autorizada a transferência para o Espírito Santo. Ela recebeu uma soltura há pouco tempo, né? Ela estava presa, recebeu uma ordem de soltura lá e saiu do presídio onde estava. Aí acontece o quê? Ela foi para Minas Gerais. Aí depois de algum tempo surgiu novamente a determinação de levá-la para a prisão. Só que ela estava em Minas Gerais e ficou por lá mesmo. Agora saiu a ordem, né, a autorização para transferi-la para um presídio no Espírito Santo. Essa pastora Juliana, para quem não sabe, ela é acusada de omissão no caso da morte dos meninos Cauã e Joaquim. Foi uma morte criminosa, segundo a polícia e o Ministério Público. Então ela é acusada de omissão. Omissão porque sabia que o marido dela, o pastor Jorge Alves, ele poderia fazer algum mal às crianças e ela não tomou as providências. Então é o que diz o Ministério Público, né, a Polícia Civil. Então tudo isso aí vai ser julgado ainda, vai haver um julgamento. Mas é o que nós temos, porque tudo está em segredo de justiça. Então ela é acusada de omissão por não defender as crianças, né, do marido, o pastor Jorge Alves. Então essas crianças morreram no incêndio criminoso e elas teriam sido abusadas sexualmente pelo pastor, que é pai e padrasto de um dos meninos. Então, terrível esse crime, que movimentou toda a sociedade capixaba, né? Indignou todo mundo, e agora a gente espera o julgamento, que a gente não sabe quando vai acontecer esse julgamento. Agora, cerca de 1 ano de espera, gente, para cirurgia, hein? É comum aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, infelizmente é comum. Então eu vi essa notícia ontem no ES2, TV Gazeta, né? Eu vi essa notícia e estou repassando para vocês. Eu vi um caso lá que me comoveu.
né? Cerca de um ano que tem uma menina de 17 anos espera por uma cirurgia na coluna, gente. É triste a gente ver a situação dela, da criança, que tem esse problema, né? Ela não anda, tem 17 anos, está lá na cama, coitada, à espera de uma cirurgia da coluna, que será feita na Santa Casa de Vitória. Um ano esperando, sendo que a situação dela, pelo que a gente observa, como leigo, não somos médicos, não somos da área de saúde, mas pelas imagens a gente vê que é uma situação, né, difícil para uma mãe suportar. E a mãe está preocupada, porque há um ano espera essa cirurgia da coluna e até agora nada. Aí, quando ela recebeu a informação atual, foi de que, olha, precisa ser feita uma nova avaliação. Vocês da família têm que fazer novos exames. Já pensou? Quer dizer, ela recebeu a informação pensando, agora vai sair a cirurgia. E não. A informação que ela recebeu foi de que, precisa ser feita uma nova avaliação. Novos exames precisam ser realizados. E isso é um custo que a mãe vai ter que ter, a família vai ter que ter. Então não é fácil para as pessoas que dependem do sistema de saúde pública, né? Não é fácil. Inclusive, teve um outro paciente lá, também esteve falando nesta reportagem, que precisa, há um ano, de uma consulta com um otorrinolaringologista e não consegue. Há um ano ele precisa estar sentindo surdez, né? E está com medo de até passar para o outro ouvido, essa surdez, e não consegue a consulta. Não é fácil, né, gente? São notícias, às vezes, que a gente fala aqui, notícias meio negativas, mas a gente tem que alertar mesmo, né? O nosso papel é esse, não vamos ficar só no negativismo, mas a gente fala, quando tem esse tipo de notícia, para até mesmo para você saber que elas existem. Essas situações, elas existem. E a polícia de Buenos Aires prendeu o suspeito de atacar o ônibus do Boca Juniors. Vocês souberam desse caso, né? Inclusive, a decisão da Copa Libertadores da América não aconteceu por isso. Vândalos, né? Que não são torcedores. Esse pessoal que atacou o ônibus do Boca Juniors, esse pessoal não é torcedor. São vândalos, na minha opinião, né? Esse ataque aconteceu no dia 24 de novembro, quando seria a final da Copa Libertadores, entre o Boca Juniors e o River Plate. Então, esse acusado aí, esse suspeito, foi preso. Certamente que tem mais gente, mas ele foi preso, acredito que seja o líder. Ele vai responder por crime de dano agravado e formação de quadrilha. A Justiça da Argentina já decidiu isso. Vai ser dano agravado por formação de quadrilha. E olha só o que acontece. A decisão deveria ser na Argentina, porque são dois clubes argentinos. A decisão nem será mais na Argentina. Será no próximo domingo, dia 9, às 17h30, no estádio Santiago Bernabéu. Lá em Madrid, na Espanha, na Europa, na capital espanhola, em Madrid, na Espanha, a decisão da Copa Libertadores por causa, olha, de uma situação dessa aí, de vândalos, de torcedores que não sabem torcer. Não é isso? Logo, no esporte, que é uma coisa que deveria ser saudável. Infelizmente, né? Bem, vamos chegar ao final? Chegamos já ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. O web é internet, você sabe, né? Rede. Então, a notícia no mundo todo. O web é a internet. Então, você já sabe que o Web Jornal do Paulo Maciel são notícias resumidas. Nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, não, dezembro já, dezembro, a gente se confunde muito às vezes, né? 5 de dezembro de 2018. Gente, já 5 dias se passaram no ano, faltam 20 dias para o Natal, hein? 20 dias para o Natal.
Quero mandar um abraço aí para o pessoal da Igreja Católica da Catedral, porque em frente à Catedral já tem um presépio bonito lá que foi instalado pelos fiéis católicos na Praça Frei José, em frente à Catedral. Parabéns pelo trabalho de vocês aí com esse presépio que está instalado, né? Aguardando a vinda do Cristo Salvador, o nascimento, né? No dia 25, dia de Natal, a gente comemora a chegada simbólica de Jesus Cristo em nosso meio. O Deus humanado, Deus se torna homem. Chegamos ao final, agora sim, né? Para você do Web Jornal do Paulo Maciel, você que acessa minhas páginas, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus!